Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Cultura Livre, programa que está aqui para mostrar tudo sobre os nossos artistas, o que eles estão produzindo dentro do estado de Mato Grosso, em especial aqui na nossa capital, Cuiabá. E a gente hoje está com o coração com muita alegria de receber aqui a Paty Wolff, ela que é multiartista e traz toda a sua história através da sua arte. Boa noite, Paty. Boa noite, Elu. Que prazer receber você aqui e poder contar um pouco da sua arte, um pouco das suas histórias, da sua geografia, né? Bem-vinda. E como a gente estava dizendo aqui nos bastidores, né, as mulheres ocupando cada vez mais esse lugar de fala, esse lugar de mostrar a sua arte, a gente acha que é cada vez mais importante. E o Cultura Livre está aqui para abrir esse espaço mesmo, para abrir esse diálogo e mostrar para o público o que você está fazendo. E é isso. Conta pra gente, Paty, um pouco sobre a sua história, essa Paty menina que começa a desenhar desde os 7 anos, que se transforma na Paty mulher, que traz toda a sua tessitura contada aí, né, pela arte. Então, boa noite novamente. Agradecer, né, de estar aqui falando de muita arte e querendo ou não, falando das minhas vivências, né, que eu trago e que também essa trama, né, das artes, das linguagens que eu trago, também a vivência que eu tenho vai permeando, né, tudo isso. E essa Paty menina lá do Pedra 90, ela não era o sonho ser artista, porque o sonho fomentado numa menina negra, periférica, né, pobre ali, não é de ser artista, é ter outras profissões que vão trazer, né, o sustento, né? Então essa parte artista é fomentada na universidade, né? Então, fazendo geografia, mestrado em geografia, que eu percebo assim que eu poderia ser o que eu quisesse, e o que eu quiser e retomar o que eu era desde criança é fazer arte. Então eu me vi artista. Então, fazendo tudo aquilo que eu já fazia, desenhos, ilustrações, desde criança, era eu que fazia o trabalho na escola, eu que desenhava o desenho pequenininho do livro e fazia os cartazes. Então, eu retomei isso quando eu fui, no final do mestrado, fui para o Sesc, a Arsenal, fazer alguns cursos de pintura, um ateliê livre do Benedito Nunes e o ateliê de cerâmica, que o primeiro contato que eu tive, que foi daí também o Júnior Fontinelli, que também é artista. Então, esse contato que eu tive com a arte depois de adulta, né? Sim. Retomar o que eu fazia desde criança. Então você acha que dentro da faculdade de geografia que você falou assim, não, a gente também está numa mudança de mundo, que as mulheres estão entendendo que elas podem ser o que elas quiserem, né? Que a gente que vem da periferia, das margens, pode chegar em qualquer lugar também. E aí a geografia, então, que abriu seus olhos e falou assim, não, eu vou para frente. Na verdade, a geografia ou a universidade, né, uma universidade federal, ela tem essa potência, você tem um encontro com muitas pessoas. Teve alguém especial que você fala assim, nossa, essa pessoa que foi a pessoa que mudou a minha vida dentro da minha profissão, né, do Sim. que eu quero ser? Eu brinco que é culpa da professora Cíntia Batista e dos grupos de pesquisa que eu participava com ela e também meus amigos também, que hoje estão aí na geografia, mas eu sou a que descobriu com ela, né, que eu poderia ser o que eu quisesse. E que, claro, aquele caminho da geografia, 7 anos estudando geografia, eu faria tudo novamente, porque essa visão como artista e como pessoa é o que eu gosto de ter, sabe? Essa não é uma arte pela arte, é uma arte crítica, que eu venho também, né, dessa pegada mais crítica também da geografia, né? E tecendo essa questão da desigualdade social, desse trabalho, né, também
que a gente vive sobrecarregado, então esse mundo, essa precarização do trabalho. Então a gente abordava isso muito nas nossas discussões. E isso tudo foi fazendo com que eu enxergasse, assim, que vê muito a arte como essa questão do ócio, né? O ócio criativo, essa coisa de hobby. E para mim, assim, eu enxergava como uma profissão. Então, eu olhei para trás, né, no final do mestrado e falei, não precisa ser só um hobby, pode ser minha profissão. Eu posso ser artista, posso trabalhar com criatividade, com arte, né? E foi aí que eu, assim, procurei os cursos para aperfeiçoar o que eu já fazia e me vi no circuito artístico. E, Paty, e é isso, você sempre foi artista, na verdade, até dentro da faculdade, as manifestações sempre foram mais ligadas à arte, né? Então a arte sempre teve com você. Não é que a Paty vira o artista, a Paty nasce artista, né? E vai tendo esse processo dentro de uma sociedade que vai guiando, vai levando a gente para alguns caminhos. A gente sabe que a gente também não tem uma faculdade de artes aqui em Cuiabá, então essa dificuldade de quem quer ser artista sempre ter que ir para fora, ter que procurar outras coisas, também é um processo que dificulta para a gente aqui dentro do nosso, né, de Cuiabá. Então eu acho que essa parte que sempre foi artista se encontra, né, nesse caminho que vai sendo guiado. E aí e o SESC, né, que é essa casa que a gente sempre fala, os artistas sempre falam que ela é uma mãe, né, que sempre teve essas potências, sempre tiveram muitos artistas docentes lá que puderam ajudar nessa formação de outros artistas. E aí, qual é a primeira arte que você começa, qual que é o primeiro que você começa a se manifestar profissionalmente? A primeira exposição, qual foi a poesia, foi a escrita, foi o desenho, foi a cerâmica? Qual foi a sua primeira manifestação e que você começa a expor para o público a sua arte? Então, em 2015, que é quando eu termino o mestrado, eu vou para o SESC, né, participar desses ateliês, e eu tenho contato pela primeira vez com a cerâmica, né, ali. Só que a gente fez um grupo muito forte com o saudoso Benedito Nunes, né, meu eterno mestre. E assim, a gente fez exposições coletivas de pintura, né? Então, a primeira foi no Morro da Caixa d'Água Velha, né, a diversidade. A gente tinha então um coletivo ali muito, muito legal com ele, e eram as pupilas, né, as pupilas do mestre Benedito. E assim, só que logo veio o convite também para substantivo feminino, natureza, substantivo feminino, e aí veio o convite que eu levei a cerâmica. Então foi tudo muito intenso, né? tudo muito junto. E aí logo veio também, eu expus no MACP também, no Museu de Arte e Cultura Popular lá da UFMT, então voltei a casa com, né, a Bonfilha torna a casa, mas com arte, né? Aí os eventos também que foram ocorrendo, eu sempre levando arte também, e assim, não só em museu, a gente, eu falo de outros artistas também, por exemplo, a Gilda Portela, a Maria Auxiliadora, a Meg Marinho, que a gente sempre levou a arte também para uma democratização da arte, não só em museu. Então a gente levava a arte para a periferia, que foi uma alegria ter voltado lá no CAIC, da Escola Professor Rafael Rueda, né, lá no Pedra 90, e que a gente expunha na praça. Então, para levar também, eu acho que a arte também, assim, levar também para as bordas, para essa periferia, mas a gente também queria trazer os jovens, então a gente dava oficina. Com a pandemia isso deu uma segurada nesse projeto que a gente tinha, o Periferia Potência, mas então a gente queria também trazer esses jovens para o museu e levar também então essa arte. Museu também. E, Paty, qual que é a importância hoje para o público entender também essa troca, né, entre a periferia
o centro, né? Porque é no centro que a gente vê os museus, que a gente vê os teatros, estão ali centralizados. E por que vocês enxergam essa potência de fazer essa troca, talvez essa coisa que vai e vem, que um retroalimenta o outro, né? Por que vocês viram a necessidade de levar a arte para a periferia e trazer a periferia para o centro também, para os museus? Primeiramente porque ela manifesta na nossa vida. Né, a Paty veio da periferia, a Gilda, né? Então, assim, a gente... A sua casa é lá também. Sim, então a gente enxerga hoje nós, né, nesse mundo artístico, como as potências que se fosse na minha época. Sido fomentado isso, eu poderia ter falado, não, a Paty pode ser artista. Então, desde aquela época, né, que eu estudava ali, então... na escola pública. Então, porque eu fui enxergar só depois de terminar o mestrado. Então, olha só, né, o quanto de tempo que eu passei encarando como algo que não era para mim, que não é uma coisa, né? Então, assim, e eu acho que também essa questão da democratização da arte, eu acho que todos fazem arte de alguma linguagem, de algum modo. Eu acho que isso tem que ser potencializado em cursos, em oficinas e mostrado para o mundo, porque às vezes a pessoa escreve e bota na gavetinha ou pinta ali nessa coisa tímida e essa coisa de acreditar em si mesmo, né? Em acreditar que ele pode, sabe, ser artista e mostrar para o mundo, né? E também passa por uma coisa assim, o ser artista também é muito visto como um desocupado, alguém que não faz, que não é um trabalho. Então você, né, que está nesse meio também artístico, sabe que assim um pouco, né, marginalizado também o ser artista. Então também tem essa questão, né? E a gente fala para os jovens, não, isso também é uma Olha, uma e a profissão. gente brinca que é um trabalho que não tem 13º, não tem férias, não tem sábado, não tem domingo, né? A gente trabalha todos os dias. Sim. Então, eu acho que é legal a gente levantar essa bandeira também do ser artista do trabalho. Porque às vezes a pessoa acha que ser artista é só o glamour, né? Que vê na televisão, né? E a gente tirar essa coisa que não é só o glamour, é muito trabalho, é muito estudo. Para a Paty poder desenvolver o trabalho dela, ela pesquisou ali 7 anos na geografia, que está tudo aí dentro, e fora as outras pesquisas que vêm aí concomitante, né? Com a Paty que é formada, que é mestre em geografia. Paty, e como é que foi a descoberta desse, tipo, de trazer essas crianças e de ver essas potências que tem a periferia? Teve algo assim que mexeu muito com você nesse meio caminho de estar voltando lá, porque você também teve sua infância ali. Como que foi para você tá voltando lá também como Paty artista e ter essa troca com essas crianças? Como que foi, esses adolescentes, né? Foi muito bacana, né? Quando você retorna, assim, depois de tanto tempo, claro, eu já estive lá em outros momentos, mas quando você vai como adulta, já formada, né, e que eu acho muito importante, essa formação também acadêmica, eu acho que, assim, na minha vida e na vida, né, de alguém que, assim, que vive nessa questão da desigualdade social, é importantíssimo, né, esse diploma, essa formação. Eu acho que a gente tem que valorizar a educação superior, né? Gratuita, né? Sim, gratuita, porque essa universidade precisa, né? É que me formou e com bolsa, eu era bolsista na universidade, então eu tinha que ter aquele fomento, porque senão eu também não conseguia fazer a faculdade naquele momento. Então é importantíssimo, né, essa questão do ensino gratuito e que abranja, né, toda uma população que não tem condições de pagar uma universidade paga, né, assim como eu. Então, voltar com uma formação também artística e levar a arte como uma potência de ofício,
né, de trabalho, foi muito legal, assim, e de encarar isso, né? E claro, e acaba a gente discutindo outras coisas, né? Essa questão do mercado de trabalho, que a gente estava falando no começo do programa, essa precarização do mundo de trabalho. Então, assim, as profissões que são destinadas ao povo periférico. Então, assim, então a gente também perpassa todas essas outras questões também. É importantíssimo também, né, falar disso, porque você é uma mulher periférica e tá lá e falar para eles, olha, eu tô aqui, eu consegui. Então você também é vista como algo assim de uma inspiração para outras pessoas, né? Fala, nossa, ela conseguiu, ela foi bolsista, ela entrou numa faculdade, teve uma educação toda pública, né, toda gratuita. Sim. Então assim, se ela conseguiu, então assim, você acaba sendo força, né, para essas outras pessoas que vê o seu trabalho. Então é importantíssimo essa sua fala de trazer isso de volta para essas pessoas. E eu acho que enquanto mulher também é mais potência ainda, porque a gente sabe que as mulheres tem outros trabalhos também destinados, né, que não são um trabalho na arte, nem na medicina, que, né, então são outros trabalhos. Então uma mulher tá lá e falar sobre isso também é muito potente, né, Paty? Sim, porque a gente vê também ainda um mundo artístico, assim, ainda masculino, né? Sim. Essa questão eu acho muito bacana, né? Algumas artistas estarem questionando isso, essa presença nos museus, né, de tanto como artistas e como são retratadas também, né, nas pinturas, e as mulheres estão só nas pinturas? Não. Só nuas, né? A primeira vez que a mulher entrou no museu, ela entrou... Sim, então elas também estão no fazer artístico, né, eu acredito, né, geralmente a gente leva também algumas oficinas voltadas para as mulheres, né, por conta de ter mais mulheres na pintura, na escultura, no audiovisual. Eu acho que quanto mais, né, mulheres nesse fazer artístico... se a gente perguntar hoje de um pintor famoso, a gente provavelmente vai falar Picasso, né? Vai ser um homem, né? Sim. Porque já era destinado para eles, isso também era muito mais fácil. Sim. Então acho que cada vez mais a gente fomentar isso, que a mulher pode ser o que ela quiser, e é muito importante. Paty, e o que você, quando você começa a fazer arte, que você olha para o seu trabalho, o que você quer manifestar? O que você quer trazer à tona? O que você quer falar quando você está no ofício da arte ali, de construir a sua pintura, de construir sua cerâmica? Sobre o que você quer falar? Tem algo específico ou ele vai caminhando junto com esse rio seu que vai correndo mesmo, essa vida que é feito um rio, né, que corre? Como que é esse seu fazer artístico que você quer manifestar com ele? São tantos temas que atravessam. Mas geralmente o tema da mulher negra, da mulher periférica sempre vai surgir, porque eu faço questão de trazer essas mulheres que por muito tempo passaram invisibilizadas, né? A mulher indígena também. Então, por muito tempo se pintou, se esculpiu, se escreveu sobre uma mulher padrão um pouco mais europeia, que é o padrão de beleza visto, né? Então, que a sociedade acha mais bonito. E essa mulher negra com os traços, né? É claro que traz muito da minha vivência, né? Também. Mas esses questionamentos dentro também da negritude, dessa questão também de maternidade que passa, né? As mulheres, as potencialidades. Eu também gosto de trazer muito cotidiano, então essas cenas corriqueiras que a gente tem, assim, eu acho, trazer a poética disso, porque é tudo tão banalizado. Claro, eu acho muito legal, assim, ver aquelas fotos. Eu me baseei muito em fotografia. Você pega, assim, aquele sofá, sabe, todo desenhado com aquela parede cheio de fotos antigas, sabe, essas imagens do dia a dia que a pessoa não enxerga a beleza que há. Eu gosto muito de trazer esse cotidiano e trazer isso, então, à tona, sabe, a visibilidade também dessas poéticas cotidianas, né?
E sua pesquisa sobre o cotidiano, ela vai por onde? Ela vai pela sua vida mesmo? Ou você procura outras pesquisas antigas, procura outros cotidianos? Como que vai essa pesquisa dentro do cotidiano? Quais cotidianos a pesquisa traz? Traz muito memórias. Quando eu era criança, ali também na periferia ali do Pedra 90, eu andava muito com a minha tia Seni pelos caminhos. Ela era agente de saúde, então ela me levava para conhecer as vós, então, porque ela atendia muito as mulheres, né, mais idosas, então sempre eram as vozinhas que coavam um café, então você via ela coando aquele café naquele pano, e aí você via aquela cozinha, né, toda simples, aquela roupa. Então essas memórias hoje em dia perpassam essa minha arte. Eu chamo de as iaiás, que são as vovós. Então, assim, que perpassa a escrita. Então, eu trago muitas histórias também. Então, esse cotidiano de minhas memórias, aí algumas vivências também, que na faculdade a gente andou muito aí por esse Mato Grosso nas aulas de campo, né, no mestrado, e que a gente conheceu. Eu trabalhei muito com a questão do pessoal do campo, né, o campesinato, então, em assentamentos, então a gente ia muito, né, nessas comunidades, então eu também trago isso, e também uma pesquisa fotográfica que eu gosto, eu curto muito trazer também, buscar esses olhares dos fotógrafos sobre esse cotidiano, sobre essas cenas corriqueiras. Eu acho que tem muitos trabalhos assim também. Eu acho que, né, esse olhar não é só meu, eu acho que é um olhar também de muita gente pesquisando também essa questão. Na geografia a gente também falava sobre essa questão do cotidiano, também era muito legal também, nos grupos de pesquisa a gente também tratava. E aí acho que tudo isso vai tecendo nessa teia, nesse tear, vão se atravessando. Né, memórias que eu vivi, que eu ouvi, que contam, né, as histórias, ou imagens, né, também. Você conta, né, que sua família sempre foi meio nômade, né, viajantes, então você teve experiências também de estar em vários lugares dentro do Brasil. Como que foi também ter esse olhar mais ampliado, né? Porque acaba tendo uma ampliação desse olhar e trazer para a sua arte, depois dessas mudanças e indas e vindas, o que fica disso para você, o que acaba voltando para a sua arte, Paty? Então, logo após terminar a quinta série, né, que a gente vai para o Espírito Santo, e sempre essa questão do trabalho. Né, meu pai, motorista de ônibus, de viagem, desde que eu me conheço por gente, então ele sempre na estrada, né, e então ele... Então segura aí, Paty, a gente vai contar no próximo bloco. Olha, gente, de deixar vocês curiosos aí para saber aí a Paty contando um pouquinho aí da infância dela. Então fiquem com a gente aqui no segundo bloco do Cultura Livre com mais Paty Wolf. Até mais!